Pronto, deputado, podemos começar. Muito bom dia todos os deputados, deputadas. Nós vamos dar início à nossa reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, que hoje tem como finalidade receber o secretário da Fazenda, Dr. Décio Padilha, que irá apresentar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2022. Mas, antes de tudo, eu quero cumprimentar aqui a deputada Simone Santana e parabenizá-la pela vitória, pela reeleição. Cumprimentar Henrique Filho, vice-presidente da comissão, também parabenizá-lo pela vitória eleitoral. Deputado Antônio Moraes, também exitoso nas urnas. Cumprimentar o deputado Tony Gel, ele não aparece aqui na tela, mas ele está presente. Dizer que a nossa luta foi válida, apenas aritmeticamente a gente não renovou nossos mandatos, mas faz parte da política, né? Teve uma renovação de quase 50% para a próxima legislatura, mas ninguém nasce deputado, a gente nasce pessoa física. Bom, mas eu quero, ato contínuo, saudar o secretário Décio Padilha, que se encontra aqui conosco. Ele vai fazer a apresentação do relatório. Então, já concedo a palavra para o secretário Décio fazer a apresentação. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente deputado Luiz Lessa. Bom dia, deputado Antônio Moraes. Bom dia, deputada Simone Santana. Bom dia, deputado Henrique Queiroz Filho. Deputado Zé Queiroz, eu não sei se ele está dentro da sessão que eu não estou enxergando, mas aos demais senhores que estão aqui presentes, queria agradecer a oportunidade de já iniciarmos, né? Iniciarmos já a apresentação, se possível, presidente. Pode colocar a apresentação na tela, Rafael. Estão enxergando, presidente? Sim. Bom, conforme obrigação legal, estamos aí cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que ela determina a apresentação do segundo quadrimestre do exercício 2022, com dados de pessoal, com dados referente a endividamento, com dados referentes à receita corrente líquida, e também o relatório resumido de execução orçamentária do quarto bimestre, que detalha outra série de informações estabelecidas pelo princípio da transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entramos aqui no contexto da lei que a gente chama de receita corrente líquida, que é estabelecida em lei. A receita corrente líquida do Estado está na casa de 36 bilhões de reais no quarto bimestre. Apesar dela ter uma elasticidade, um crescimento nominal de 20,2% aqui, que é significativo, lembrar que esta receita corrente líquida ela tem uma série de outras receitas dentro dela, como o ICMS, como o Fundo de Participação dos Estados, como a questão do Fundef, que teve essa indenização da educação, uma série de receitas, inclusive algumas que são pontuais, e por isso que deu esse crescimento, porque, na realidade, o ICMS só cresceu 4,1% apenas. E porque o crescimento do ICMS foi bem inferior ao que ele vinha nos últimos anos crescendo. Ele cresceu menos do que a inflação. Por quê? É importante os deputados e os demais que assistem essa audiência ter compreensão. Em virtude das duas leis federais aprovadas pelo Congresso Nacional, a Lei Complementar 192 e a Lei Complementar Federal 194. Essas duas leis, elas reduziram significativamente o ICMS. A primeira foi em relação à criação da média móvel
e a média móvel para o diesel, e que houve uma decisão judicial depois que estendeu para a gasolina, essa média móvel está se cobrando o ICMS na média dos últimos 5 anos ou dos últimos 60 meses. Então, isso já deu redução de ICMS. O ICMS não é mais cobrado pelo preço da bomba. A base de cálculo não é mais essa, é uma média de 5 anos para trás, ou 60 meses. E a Lei Complementar 194 reduziu de uma vez só as alíquotas de energia elétrica, de combustível de telecomunicações, que essas 3 atividades a gente chama de blue chips, de maior concentração de arrecadação em qualquer ente subnacional, em qualquer estado, e elas representam juntas 3, a Lei Complementar 19294, elas reduziram a arrecadação dessas três atividades que representam essas 3 atividades, telecomunicações, energia e combustíveis, em torno de 36%, alguns estados 40%, de arrecadação total do ICMS. Então, em virtude disso, o ICMS ele cresceu menos do que a inflação e, para este ano, de julho a dezembro, é mais do que esperado. Já está apontando a redução de 1 bilhão na arrecadação do ICMS, do que daria se não fosse essas legislações. Então, nesse contexto, a gente teve um crescimento da receita corrente líquida descolado da performance ICMS, que é a maior receita própria do Estado. Aí vem uma coisa muito importante, que é a questão do Fundeb. O Fundeb, que é o sustentáculo da educação nos estados e também ajuda demais os municípios. O estado de Pernambuco, essa parte de azul aqui mais claro. O estado de Pernambuco aporta 20% das suas receitas próprias, de Pernambuco, como todo estado da federação, pela lei do Fundeb. Nós aportamos 3,6 bilhões nesse período, nesse 4º bimestre de 2022, para a educação. A União apenas 251 milhões, repetindo. O estado de Pernambuco aportou 3,6 bilhões nesse período de 2022, no 4º bimestre, quase 4 bilhões, Pernambuco aportou dos seus tributos próprios, e a União apenas 251 milhões de reais. Os municípios, como tem muito município pobre que não tem condições de cooperar, de participar com o Fundeb, mas é obrigado constitucionalmente a essa ajuda a eles, tem o que a gente chama de perda do Fundeb. O Estado entra com esse recurso e esse amarelinho ali, 1,467, fica e não volta mais para as atividades do Estado, fica lá para ajudar o processo que a gente chama de Fundeb, então a perda de Fundeb, mas os estados participam com 3,5 bilhões de reais só nesse período daí. Isso é um debate nacional que precisa ser corrigido. Tanto isso como o da saúde. O da saúde é outro problema que, há 10 anos atrás, todos os estados participavam do Sistema de Saúde Nacional com aportes da ordem de 31%, e o governo federal 69%, isso há 10 anos atrás. Com o passar desse período, cada vez mais, a cada ano, o governo federal entra menos na saúde, e hoje em dia os estados, a base foi invertida. Os estados colaboram com 69%, 70% e a União com apenas 30%. Então, isso tem que ser outro debate nacional, além do da educação, para a União entrar com mais recursos, não um valor tão simbólico, não é nem simbólico, é um valor irrisório, não é? É um valor irrisório aqui. A gente precisa também trabalhar o aspecto da melhoria, de entrar mais recursos da União na saúde. Isso é um debate nacional, para o próximo presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. A receita de ICMS, como eu mostrei, ela cresceu muito alta no passado. Teve uma performance muito alta de ICMS, cresceu bem mais do que a inflação, mas nesse ano cresceu só 4,1% nesse período do 4º bimestre, 4,1% em virtude da redução da Lei Complementar 194 e 192. Aqui, mês a mês, uma queda em agosto importante do ICMS. Essa queda
foi em virtude da lei complementar. A lei complementar ela reduziu 200 milhões, a lei complementar federal, 200 milhões só no mês de agosto de ICMS. Então, quando a gente compara agosto de 2021, está aqui, com agosto de 2022, você vê uma diferença de 520 milhões, mais ou menos, mas, na realidade, isso é melhor analisado em virtude de que tem fiscal com grandes descontos de multa de juros e muitos contribuintes entraram e se regularizaram em 2021. Por isso que a arrecadação de agosto de 2021, ela de cara já dá 320 milhões a mais por causa desse programa de recuperação que não teve em agosto de 2022. Então, você tem que fazer ajuste de base de comparação nisso aí. Mas, mesmo assim, você tem uma perda de 200 milhões, aí uma perda real mesmo, em virtude das duas leis complementares que eu já falei, e essa perda será constante. E, no ano que vem, a próxima governadora terá que trabalhar lá em Brasília para que não haja, no Brasil todo, não é só em Pernambuco, que não haja a permanência de o Congresso Nacional estar reduzindo o tempo todo o ICMS de forma unilateral lá e não ter nenhum tipo de compensação permanente, porque a compensação que se colocou foi um gatilho que não dispara. É um gatilho de 5% de queda em toda a arrecadação, quando essas alíquotas foram reduzidas a partir de julho, né? E estão querendo comparar com a arrecadação toda fechada, para se perder acima de 5% da arrecadação global, você ser compensado. Então, esse gatilho não vai disparar, porque essa mudança foi a partir de julho, então não tem como ter uma queda de mais de 5% no ano todo. Até porque de janeiro a junho não tinha queda de ICMS, porque a alíquota tinha sido reduzida. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que essa compensação só é até dezembro. Ou seja, reduzir o ICMS de forma permanente, mas a compensação só vem até dezembro. Então, esse debate em Brasília está muito forte e esse debate precisa continuar, porque o governo federal tem que arrumar uma forma de ajudar os estados do Brasil inteiro, porque o ICMS foi reduzido de forma permanente para o resto da vida e a compensação só foi até o final do ano. E lembrando que, pela obrigação constitucional, 25% no mínimo do ICMS tem que ir para a educação e 12% no mínimo tem que ir para a saúde. Ou seja, reduzir o ICMS é menos recurso para a saúde e a educação. Então, o Congresso Nacional precisa ter essa solução, não teve até agora, e essa queda foi de 200 milhões no mês de agosto de 2022. Não dá para somar os 320, porque 320 foi realmente um PERC, um programa de recuperação fiscal que ele é extraordinário, que foi feito em 2021 e que deu um desconto muito grande, teve muita regularização do ICMS. E foi um programa até aprovado pela Alep aqui em 2021. Com relação à receita de operação de crédito, há muitos anos o Estado de Pernambuco praticamente não tinha, aqui é simbólico, receita de operação de crédito ao longo dos anos, porque o Estado de Pernambuco era rating C, capacidade de pagamento C. É feito as séries de futebol, Série A, Série B, Série C. Então, quem é capacidade de pagamento C, Pernambuco era nos anos 2016, 17, 18, 19, em 21 passou a ser Série B. Quem é Série C, quem é Capag B, Capag C, não tem direito a fazer operação de crédito, não tem direito a pegar empréstimo e investir em infraestrutura da saúde, da educação, logística, estradas, enfim, saneamento, não tem. Há uma proibição para quem é Capag C ou D. Pernambuco era Capag C. Quando Pernambuco passa a ser Capag B, a partir de 2021, depois de um ajuste fiscal de mais de 2 anos e pouco, muito severo, cortamos 1,4 bilhão de reais em 2 anos no estado de Pernambuco de custeio, reduzimos 10% de benefício fiscal e demos uma equalização a nível de distribuição de receita para poder Pernambuco se equilibrar. Nesse ajuste fiscal que foi feito, Pernambuco conseguiu virar Capag B e voltar a fazer a operação de crédito. Então, por isso que no 4º bimestre de 2022, essa receita de operação de crédito cresce, que Pernambuco conseguiu fazer uma operação de 800 milhões, que foi a primeira operação de crédito com banco privado da história de Pernambuco. A contabilidade
o resultado fiscal de Pernambuco está tão bom que banco privado, pela primeira vez, emprestou dinheiro, emprestou 800 milhões e tinha uma operação anterior de 300. Então, Pernambuco voltou a fazer a operação de crédito, fez 1,1 bilhão, 1,2 bilhão de operação de crédito esse ano, e está aqui esse dinheiro a nível de receita de operação de crédito. Isso tudo vai ajudar o próximo governante. Aqui é transferência da União, é receita de convênio. Essa receita de convênio é ex voluntate, é da vontade das partes. É uma receita em que depende da União querer transferir, não tem ônus, não tem nenhum custo para quem recebe, para os estados. Aqui não é empréstimo, isso aqui é transferência voluntária. Então, ao longo dos últimos anos, a transferência era muito irrisória. Para se ter ideia, se a gente fosse para o ano de 2012 ou 2011, você ia ver convênio de mais de 1 bilhão por ano, na época de Eduardo Campos, 1,2 bilhão, 1,1 até 1,3 bilhão, no ano só, que Eduardo Campos conseguia de convênio. E hoje em dia, há muitos anos já, né, de 2017 para cá, a receita de convênio é muito pequena. Ela é muito pequena. Para falar a verdade, desde 2015 para cá, a receita de convênio é muito pequena, nos últimos 6 anos. Isso também tem a ver com 8 anos, vem apresentando resultado primário negativo ou déficit. Então, a União vem apresentando déficit o tempo todo, então ela reduziu a transferência voluntária para os estados. Né? Tem a ver um pouco isso. E, realmente, aí, esse ano deu uma melhorada. Esse ano aqui deu uma melhorada significativa, foi 3 vezes o que vinha antes. Investimentos. Aqui é do Poder Executivo, investimentos feitos pelo Poder Executivo exclusivamente. A gente tem que fazer o ajuste fiscal, e sem o ajuste fiscal a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso para fazer investimentos, e com o ajuste fiscal que foi feito, conseguimos começar a fazer investimentos significativos. Então, só nesse período aqui, a gente conseguiu 1,5 bi de investimento, 3 vezes o que se investiu nesse mesmo período do ano passado. Comparar o quarto bimestre de 2021 com o quarto bimestre de 2022, nós conseguimos triplicar a quantidade de investimentos. Isso aqui não é custeio, investimento, é recurso em estrada, em saneamento do Estado de Pernambuco, né, do Estado de Pernambuco, e não tem operação de crédito aí, porque não deu tempo de colocar o dinheiro da operação de crédito nesse quadrimestre. No caso aqui dos investimentos, a nível de corte ou composição dos mesmos, a gente tem aqui um dado muito importante: 71% de todo o valor investido, ou seja, quase todo o valor investido, 71% desse valor aqui é pago e liquidado, 71% dele foi com recurso próprio, com arrecadação de ICMS e controle dos gastos. Então, isso aqui é muito importante. Durante janeiro e agosto, isso aqui está publicado em Diário Oficial, auditado pelo Tesouro Nacional, isso é até agosto. Isso é o período de janeiro a agosto. De janeiro a agosto, efetivamente, isso aqui foi investido e, efetivamente, 71% foi com dinheiro do Estado e não de operação de crédito nem de convênio. Convênio está aqui o valor, 283, e operação de crédito apenas 143, porque, apesar da gente estar captando as operações de crédito, não deu tempo de utilizá-las em investimento ainda. Vai utilizar bastante em setembro, outubro, novembro, dezembro, isso aqui até agosto. Recurso da operação de crédito. Por isso que a nossa expectativa, pelos números que estão apontando, principalmente como correu setembro, é que a gente encerra o ano com 3,8 bilhões de reais em investimento, que dá praticamente 3 vezes o que também se investiu no ano todo do ano passado. Aqui é um dado muito importante para a próxima governadora, quando ela estabelecer a sua equipe, que é a questão do resto a pagar. O resto a pagar, ele é um dado importante, que isso é o papagaio que se deixa para o governo posterior. Lutamos muito, o resto a pagar era muito alto,
e a gente está com uma constante redução do resto a pagar. Resto a pagar aqueles valores que o Estado efetivamente mediu, mas não deu tempo de pagar em virtude de uma série de circunstâncias. Então, o resto a pagar a gente vem reduzindo ele profundamente, reduzimos do começo de 2019 para cá em 69% o resto a pagar, então, muito bem. Esse é outro dado que aponta o futuro de Pernambuco. A próxima governadora terá aí também o que a gente chama capacidade de alavancagem, que não tinha de 2015 até 2021, vai ter capacidade de alavancagem, ou seja, com garantia do Tesouro Nacional, os juros é menor, a operação não tem qualquer problema, porque se o Estado não pagar, a União é que paga, então os bancos emprestam isso, e para a União dar o aval, para a União dar o CAPAG, é uma auditoria muito forte, feita pelo Tesouro Nacional e com parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Federal. Então, o Estado de Pernambuco ele vem aqui com uma dívida consolidada líquida paga de forma constante, sem deixar de pagar um mês sequer. Estamos com um nível lá embaixo da dívida, mesmo lembrando que em 2011, 2012, muitas operações de crédito foram feitas com BID, com o Banco Interamericano e com o Banco Mundial, que era em dólar. Então, 51% da carteira de operações de crédito do Estado de Pernambuco, e por a gente passar muitos anos sem ter CAPAG, sem poder fazer operação de crédito, essas operações são velhas, né? São antigas, porque o BID empresta para pagar com 18, com 20 anos, e o BID também. Então, essas operações, a maioria a 50% da carteira do Estado de Pernambuco é em dólar. Mesmo assim, com dólar a mais de R$5, a gente pagou toda a dívida e está bem reduzido, o número é muito pequeno, e vocês vão ver a capacidade de endividamento que ela é, no próximo gráfico, a menor da história de Pernambuco. Estamos com o menor endividamento da história de Pernambuco. Eu levantei uma série de 30 anos atrás, não tinha mais base de cálculo, mais base de dados antes disso. A Lei Federal de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, de 4 de maio de 2000, essa lei que estabelece regras, indicadores e penalidades fortes. O relator dela foi, inclusive, o saudoso pernambucano, governador, ministro, prefeito Joaquim Francisco, né, uma homenagem aí ao grande Joaquim Francisco Cavalcante. Então, essa lei de responsabilidade fiscal, ela dá um limite. Os estados podem se endividar, podem pegar a operação de crédito. Lembrando que quando o Estado pega a operação de crédito, pela Constituição brasileira e a legislação, só pode usar investimento, só pode usar investimento em melhoria de infraestrutura, saúde, educação, segurança, não pode usar em custeio, não pode usar em contrato, usa em obras, em investimento, em infraestrutura ou aquisição de equipamentos. Então, classifica como grupo 4. O limite é de 200%, e é 200% em cima de quê? Da receita corrente líquida. A gente viu que a receita corrente líquida ali de Pernambuco está alta, está em 36% de 2022 e 31%, 36 bilhões em 2022 e 31 bilhões em 2021. Então, essa receita corrente líquida ela tem um percentual que é 200% dela, é o que se pode endividar. Pernambuco só está se endividando 21% em cima dos dados de 2021, porque o CAPAG foi dado em 2021. Então, isso aqui, só 21% é o endividamento do Estado de Pernambuco. É muito pouco, é o menor da história. Então, a próxima governadora terá aí, montando sua equipe, condição de fazer um plano robusto de investimento com operação de crédito para pagar em longo prazo, com juro pequeno e garantia aval da União, porque o Tesouro Nacional já deu em relatório isso, em virtude do ajuste fiscal. Então, quando se fala ajuste fiscal, como eu sou um auditor de carreira, né, e boto esse óculos aqui, fico parecendo um cientista, mas às vezes parece chato, né, as colocações, um assunto, um tema muito complexo, mas ajuste fiscal, ele transforma vidas, porque o ajuste fiscal ele dá condição, sustentabilidade para o Estado pegar esse recurso e investir
na melhoria da prestação de serviço público, na saúde, educação, na segurança e saneamento. Então, dado fiscal. Não é só porque eu sou auditor de carreira, porque isso é importante. Outro histórico que a gente vai... Comprometimento da despesa de pessoal perante a receita corrente líquida. Estamos na publicação do relatório, foi no dia oficial da semana passada, 39,59%. Levantamos as bases até quando a Lei de Responsabilidade Fiscal criou isso, que foi em 2000, e não encontramos um endividamento menor do que esse. Então, esse é o menor comprometimento de segundo quadrimestre da história de Pernambuco. E isso tem uma coisa muito especial, porque a despesa de pessoal é o maior gasto que qualquer estado tem. Em Pernambuco, dá mais de 14 bilhões só o Poder Executivo no ano. Então, é um valor muito significativo. Está aqui, ó. 14,2 bilhões são os recursos que se gastam com a despesa de folha de pessoal. E a gente, mesmo com o maior tipo de gasto de qualquer estado, que é a despesa de pessoal, nós estamos muito bem nesse quesito, endividamento assim, muito pequeno, entre os melhores estados da federação nesse quesito aí. Então, a gente tem aí muito o que celebrar. Aqui é de todos os poderes. Quando a gente chama consolidado, não é só o Poder Executivo. É o Poder Executivo, é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Retornando ainda para o quadro anterior, lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece limite e punições. No caso do Poder Executivo, o limite é de 49%. No caso dos 3 poderes, que vai ser o próximo slide, é de 60%. Quando você chega a esse limite aí, ela estabelece que você, nos 2 quadrimestres seguintes, tem que sair dele. E no primeiro quadrimestre, você já tem que reduzir 20% de cargo comissionado, você tem que tomar uma série de atitudes para sair dos 49%. E se você não fizer e continuar nesse limite estabelecido, o nome aqui está incorreto, não é prudencial, esse limite aqui é o limite máximo, o prudencial é de 46,55. Há uma falha aqui nesse gráfico, mas quando foi publicado no Diário Oficial não saiu com esse erro. Aqui é limite máximo da lei, 49% da receita corrente líquida. Quando você chega nesse limite, a lei estabelece prazo limite. Não conseguindo o Estado sair dele, tem punição. Não recebe transferência voluntária da União, que é convênio, até você sair dele, e é proibido qualquer aumento de salário ou restauração de carreira. E aqui é o limite máximo. Está errado essa expressão. O limite prudencial é de 46,55. Quando você chega nele, e a gente só está em 39, quando você chega nele, nesse limite prudencial, já tem, o nome prudencial não diz nada, porque já tem algumas punições. Não pode dar aumento de salário, não pode estudar carreira, nem pode fazer concurso público, exceto para saúde, educação, a saúde e educação, para as vacâncias que sejam provenientes de aposentadoria e morte. Tirando isso, não pode. Já quando chega no limite máximo, que é 49, não pode mais nada, nem saúde e educação. E fica sem receber transferência voluntária se não sair dele. E aqui o limite máximo é de 60%. Não é prudencial, é o máximo, é de 60%. Pernambuco está só com 47 nos 3 poderes, então está muito bom. Peço desculpas por essa expressão aqui, que está equivocada no gráfico, vou mandar corrigir. Minha assessoria que está assistindo, corrigir imediatamente e passar correto para a LEP, como está publicado corretamente no Diário Oficial do Estado. Limite máximo de 60%. Prudencial aqui não é, não. Porque o limite máximo, ele aqui só trabalha com máximo, 60%. 3 poderes. A gente só está com 47%, tá? Com um resultado muito bom. Já chegando perto do final da apresentação, bem perto, aqui o resultado orçamentário
essa expressão orçamentária leva, às vezes, para quem não está no dia a dia com esse mundo das finanças públicas, né? Eu já estou com 28 anos de praia nesse negócio aí, já estou bastante já velho nessa estrada, e aí, dificuldade, às vezes, de apresentar, porque resultado orçamentário, o pessoal confunde com orçamento. O orçamento que é publicado na LOA, quando a LDO vem trazendo questões orçamentárias, o pessoal confunde com aquele orçamento. Não é aquilo ali. Isso aqui é uma metodologia pública estabelecida em lei. Todas as realizadas nesse relatório, sendo deduzidas todas as despesas liquidadas, ou seja, empenhou, liquidou. Pouco importa se deu tempo ou não deu tempo de pagar, mas liquidou, já está aqui reduzindo o resultado, computando o resultado. Então, é receita realizada e despesa liquidada. É o melhor tipo de relatório completo e duro para se analisar a saúde financeira do Estado, inclusive as operações de crédito, tanto que entra de recurso como que paga de serviço da dívida, são os encargos, a amortização do principal e também os encargos dos juros. Tudo aqui dentro. Isso aqui é um mapa, é um cockpit. Quem é secretário de Fazenda, quem é do mundo de finanças, tem que viver isso constantemente. Então, aqui, nessa cabine de piloto, você pilota o Estado, você vê que nós temos aqui um resultado do quarto bimestre ou segundo quadrimestre de 2022, aqui no quarto bimestre, especificamente o RREO, nós temos 4,8 bilhões de superávit nominal, superávit orçamentário, de superávit, 4,8 bilhões de reais, 1,4 bilhão a mais do que o mesmo período de 2021. E 4 vezes o resultado de 2020. O Estado de Pernambuco, a nível de ajuste fiscal, a nível de finanças, está com esse resultado aí. E aqui mostra a evolução do resultado do Estado, do superávit dele, período a período, 19, 18, 20, 21, 22. A evolução do resultado aqui do superávit do Estado de Pernambuco. E, por fim, aqui é o primário pago. Qual a diferença do resultado primário pago para o resultado orçamentário? É que operação de crédito não entra. Nem entra como receita, nem entra como despesa. Operação de crédito não entra, ou seja, tudo que for de investimento por meio de operação de crédito, de empréstimo, seja a receita proveniente disso, ou seja a despesa de serviço da dívida, não está nesse relatório. Então, ele é um relatório menos completo. Nesse aqui, mesmo assim, dando um resultado de 3,6 bilhões positivo. E aqui vem a evolução dele também. Encerramos a apresentação com o melhor gráfico ou o melhor slide. É esse aqui. É esse que a próxima governadora precisa focar, se abraçar. É esse aqui que a auditoria do Tesouro Nacional, com parecer da PGFN, fechou a última nota de CAPAG da gente. E é com isso aqui que pode se fazer, em 2023, 2024, só de operação de crédito, um plano robusto de investimento de 7,45 bilhões, porque em 2023 já está dado para ter garantia da União, quando o Estado pega esse empréstimo, todo banco quer financeiro, o Estado não puder pagar, a União, como assinou o contrato junto com o Estado, ela garante, por isso que é a operação com garantia, por isso que os pareceres de CAPAG-B, os pareceres disso aí, desses números que eu estou mostrando, são muito duros pelo Tesouro Nacional, é só entrar no site. E muito duro também da PGFN, da Procuradoria Federal da Fazenda Nacional, porque é a União que garante isso. Então, o Estado tem que estar muito saudável pela garantia e operação. 2023 já está dado, com os dados de 2021 já fechados e já auditados pelo Tesouro Nacional,
Em 2023, a gente vai ter 3,45, em 2022, 4 bilhões, porque a gente já está vendo o fechamento de 22 aí e já está claro isso. Como batemos as metas, todas as metas do PAF, nós batemos, a gente tem, além dos 8% do C, rating B, risco B, capacidade de pagamento B, nota muito boa. Além da gente ser isso, a gente bateu todas as metas do Programa de Ajuste Fiscal que foi criado em 1997, Fernando Henrique Cardoso, que todo o Estado que pegou a operação de crédito, a gente pegou aquela 9496, dívida com o Tesouro lá atrás, em 97, estamos pagando em dia até hoje. Tivemos várias negociações do passado, há 20 e tantos anos atrás, e essas negociações criou a obrigatoriedade de todos os estados que tiveram dívida no passado fazer o programa de ajuste fiscal, e aí a gente bateu todas as metas do PAF, com 3% de bônus, de prêmio, que a União dá para os estados a nível de rate e para os estados que cumprem, mais os 8%, a gente tem 11% de corrente líquida, por isso que dá 4 bilhões em 2024 e 3,45 já dado também em 2023. Então, isso aqui já está dado contabilmente, isso aí, o próximo governador vai, mais de que certeza, já dado isso aí pelo Tesouro Nacional de Garantia. E aqui encerramos. Agradeço muito essa corrida aí, deputados, e quem mais assiste aí. Essa é minha última apresentação, porque em janeiro de 23, já o próximo gestor que apresenta, e lembro que lá atrás, em 2019, quando eu apresentei o primeiro dado, eram números muito ruins, e eu fiz um slide de apresentação, se vocês resgatarem um dia, vão ver, o presidente não era ainda o nosso Aloysio Lessa, né, da Comissão de Finanças, era Lucas Ramos, e tinha um slide de partida que eu acho que o Henrique Queiroz, filho, acho não, tenho certeza, ele viu isso. No mesmo ano, ele me convidou para uma palestra nacional. Ele e Diogo Moraes estavam lá, eu levei aquele tombo, não foi? Eu caí, mas o resultado melhoraram. Ele riu só que eu dei uma tropeçada, não foi, deputado Henrique Moraes? Levei uma queda do nada lá no palanque e brinquei. Eu caí, vamos ver se os números não caem. Mas os números melhoraram muito e eu encerro minha parte nessa forma. Que eu tinha botado um slide lá atrás, há 4 anos atrás, para vocês, dizendo que a nossa obsessão, o trabalho fiscal e os auditores iam mirar nisso, era ser Capag B. Muita gente não tinha clareza que danado esse Capag B, porque era coisa muito técnica, mas Capag B era isso. Era pegar esses 1,2 bilhões que a gente pegamos esse ano, era dar condição para a próxima governadora que vai vir, em janeiro, poder fazer um plano robusto. Capag B era saúde do Estado, e conseguimos. Então, essa minha última apresentação, eu tenho digamos assim, essa oportunidade de fazer a última apresentação com dados, a gente já com investimento feito, com operação de crédito depositado, e as finanças mudaram de 19 para hoje completamente, é só olhar os números. Então, agradeço demais a atenção de vocês. Muito bem, secretário. Uma brilhante apresentação, né, com esses números animadores que a gente acaba de receber. Antes de abrir, né, a fala para os deputados, eu queria primeiro dar uma sugestão que caberia muito bem nesse momento que Pernambuco está atravessando. No último domingo de outubro, o pernambucano e as pernambucanas irão escolher a governadora, já que são 2 mulheres que estão disputando aí o mandato. E aí o momento é muito apropriado para uma apresentação, esses números aí, essa transparência que foi apresentada, chegassem, né, ao conhecimento do cidadão pernambucano. Eu sempre estou dizendo que a história ela está sendo muito injusta com o governador Paulo Câmara. As narrativas que são colocadas a respeito do governador, da sua gestão, elas são injustas, né? Elas não são verdadeiras. Acho que a comunicação do governo ela foi falha nesse sentido.
não é? E isso merecia, né, ser levado ao conhecimento do cidadão, aquele que é contribuinte, porque colocaram um carimbo na testa do governador que é irreal, não é verdadeiro. Paulo Imposto, né, foi uma maldade que foi colocada, né, para o governador, um gestor público de mão cheia, né, auditor do Tribunal de Contas do Estado, né, e a comunicação do governo foi incapaz de desmistificar isso. Ficou, e aí entrou a eleição, vai sair da eleição, né, e a única maneira de mostrar a verdade é uma apresentação dessa, mostrando a capacidade, né, da gestão do Paulo Câmara, sob comando do secretário Décio Padilha, recebeu carta branca do governador para alcançar esses resultados, para alcançar as metas que foram definidas no plano de ajuste fiscal. Não é? A próxima governadora vai receber o estado saneado, com dinheiro em caixa, né, com uma, uma, um pacote de investimentos já na rua, muitas obras, né, de estradas, de saneamento, de abastecimento d'água, né, rodando, com um cenário positivo para operações de créditos, para melhorar ainda mais esses números. É preciso apenas que quem for tomar conta, né, desse caixa possa ter competência para administrar ele, como está sendo até agora, secretário Décio. Então, é o momento que a gente precisa, né? Não cabe mais, nesse momento, a gente criar um porta-voz do governo, já que não teve até então, mas precisa que haja, né, uma apresentação desses números, né, de forma mais incisiva, que seja apresentado, né? Não tem mais jornal impresso, né? Tem jornal eletrônico, mas nem todo mundo tem acesso a isso. E página oficial, as pessoas recorrem muito pouco. O portal Transparência, que é a principal ferramenta da gestão pública, né? Só quem gosta de acompanhar passo a passo é que buscam as informações. Mas o cidadão, né, que inclusive tem uma lei estadual, o cidadão no controle, né? Eu sou até autor dessa lei estadual aqui, aprovada ainda na época que Djalma Leão era o secretário da Controladoria, seu colega fazendário, né? Mas, né, esses números, infelizmente, os deputados da oposição não estão presentes, né? Eu até entendo, né? Já começou a eleição do segundo turno, muita gente envolvida, aqueles que foram reeleitos, aqueles que ficaram no meio do caminho, mas é importante que a gente possa divulgar isso aí, né? A entrega desse material oficial aqui na Assembleia, na Comissão de Finanças, é importante, ele vai ficar aí registrado para quem assumir seus mandatos a partir de fevereiro do próximo ano, mas a gente quer aqui deixar muito, muito claro e registrado, né, a competência com que foi cuidado, né, a gestão fiscal do Estado de Pernambuco, né, sob o comando do secretário Décio Padilha. Eu não sei se tem alguém que pediu a palavra, mas eu já deixo aqui aos deputados presentes a oportunidade. Deputado Henrique Queiroz Filho está pedindo a palavra, né? Conceda a palavra ao deputado Henrique Filho. Muito bom dia, presidente, Aloysio Lessa, aos colegas deputados presentes nessa reunião, ao nosso secretário Décio Padilha, a todos e todas que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, muito bom dia. Agradecer, secretário, suas palavras, a tudo que foi exposto nesta manhã, a todo o trabalho que iniciou lá atrás, as metas que foram alcançadas, aos processos
difíceis que Pernambuco superou e mostra, nesse momento, um resultado positivo. E as palavras do presidente Aloysio Lessa em relação ao comportamento da população pernambucana na avaliação do governo do Estado, que não entenderam, na verdade, todo esse processo que o Estado passou para poder apresentar os números positivos que a gente vê hoje. E onde eu ando, eu digo que Pernambuco tem 2023, ele está pronto para crescer, porque o Estado ele foi preparado com esses ajustes de contas para que os investimentos, as ações e as obras pudessem estar acontecendo. Isso a gente tem que tirar o chapéu pela sua dedicação, secretário, por todo o seu empenho de chegar a esses números e deixar Pernambuco numa situação financeira apta a buscar recursos para fazer os investimentos que Pernambuco está precisando. Então, o trabalho foi bem feito, as ações elas estão prestes a acontecer e que em 2023 a gente possa ter um governo que continue essa política de deixar as contas públicas de Pernambuco sempre no azul, deixando o Estado em capacidade de investimentos. E o trabalho, secretário, que o senhor desempenhou à frente da secretaria é um trabalho que deve ser espelhado como ele é em todo o país. E isso garante sua voz, que ela seja ouvida onde o senhor anda. Então, eu acompanhei ao longo desses últimos anos todo o esforço, toda a dedicação e os apertos que Pernambuco teve que passar, mesmo com essa pandemia, a gente poder estar apresentando os números que Pernambuco apresenta hoje. Então, meus agradecimentos, meus parabéns por ter deixado o nosso Estado na situação financeira de menor endividamento da história. Isso aí tem o seu DNA. Parabéns, secretário. Muito obrigado a todos. Agradecer também pelo resultado das eleições a todos e todas pernambucanos e pernambucanas que me reconduziram ao meu segundo mandato na Assembleia Legislativa, para que esses próximos 4 anos a gente possa desempenhar com ainda mais maturidade, mais experiência, o nosso trabalho na Assembleia em prol de toda a população do nosso Estado. Muito obrigado e parabéns, secretário, pelo seu esforço, sua dedicação, seu empenho e todo esse trabalho ao longo desses últimos anos por Pernambuco. Muito bem, eu passo a palavra agora para o deputado Antônio Moraes. Abrir o microfone. Bom dia, eu queria saudar aqui a todos e parabenizar aqui, desce o governador Paulo Câmara. Eu estava pensando como foi difícil governar Pernambuco nesses 8 anos. A gente começou na saída da presidente Dilma, uma das maiores crises econômicas já vivida pelo país, com 14 milhões de desempregados. Logo após aí tivemos a indicação do presidente Temer e Pernambuco novamente sofreu um golpe miserável quando aquela portaria do Ministério da Economia impossibilitou Pernambuco de fazer empréstimos, embora a gente tivesse uma capacidade grande de endividamento, porque Pernambuco tinha feito pouca coisa nessa área, mas a gente ficou aí vários anos aí impedido de fazer qualquer tipo de empréstimo. Quando as coisas vão se organizando, a gente vem a pandemia. E, quando acaba a pandemia, vem aquela enchente também, que foi um transtorno enorme para Pernambuco. Então, foi 8 anos de desafio muito grande. E Pernambuco agora, a governadora que assumir
o governo do Estado vai encontrar o Estado equilibrado, econômico e financeiramente, e isso a gente deve aí ao governador Paulo Câmara e à capacidade do secretário da Fazenda, doutor Décio, de conduzir isso com muita competência. E aproveitar aqui para agradecer também, porque numa atitude aí que não olharam os estados nordestinos e produtores de álcool, a gente teve um problema seríssimo que poderia ter ocasionado aqui um desemprego violento ainda maior ainda aqui no estado de Pernambuco, se a gente não tivesse corrigido a questão do ICMS do álcool. Então, o secretário teve um papel fundamental nessa negociação para que a gente pudesse começar a moagem e não tirar o emprego de nenhum pernambucano e de nenhuma pernambucana. Então, secretário, eu acho que o senhor está aí terminando, entregando aí para quem venha a governar Pernambuco, o Estado equilibrado, as contas aí em dia, uma pequena capacidade ainda de endividamento do Estado e que poderá aí a nova governadora de Pernambuco fazer uma boa gestão. Então, um grande abraço e parabéns. Secretário Décio, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, eu queria que o senhor pudesse aí fazer um breve relato sobre o impacto desse esforço que o governo do Estado fez da redução da alíquota dos combustíveis e a sinalização, a promessa, né, do governo federal de apresentar um programa de compensação para os estados que fizeram isso. Como seria, né, para quem acompanha a gente aqui na rede social, né, mais ou menos como isso aconteceu e os impactos que isso causaram às contas do governo? Perfeito. Tudo isso passa pela aprovação do Congresso Nacional de 2 leis federais. Que o álcool, o grande desafio do álcool é o diferencial competitivo em relação à gasolina. Sempre quando se mexe na gasolina, você cria um desafio adicional para o álcool, combustível. Estou falando do álcool combustível, não anidro, de mistura, álcool combustível. Que esse era o grave problema. O que aconteceu? A Lei Complementar 192, aprovada esse ano, no final de março, ela já deu uma redução significativa na gasolina, porque ela foi produzir efeito em maio. Significativa na gasolina, porque ela fez com que, pela primeira vez, a cobrança ICMS deixasse de ser praticada pelo valor da operação, que é o preço de bomba médio, né, o PMPF, e passasse a ser uma média de 5 anos para trás. Uma média de 5 anos. Foi lá para trás, 5 anos para trás. Então, como o dólar, como tudo há 5 anos atrás era bem menor, o valor da base para cobrar ICMS da gasolina caiu profundamente, caiu 37%. Quando se fez isso, o álcool já perdeu um grande diferencial da gasolina, porque a Lei 192 atingiu a gasolina e não atingiu o álcool combustível. Depois veio a segunda pancada. 2 meses depois, foi a Lei Complementar 194. Essa Lei Complementar 194 fez com que a alíquota da gasolina, que já tinha passado por uma redução muito grande, saísse de 29% para 18%. E a do álcool saísse de, aí variava de cada estado, no caso de Pernambuco, saiu de 25% para 18%. Quando fez isso, através dessa Lei Complementar Federal segunda, aí o álcool ficou inviabilizado, porque as bases de cálculos para cobrança, como a gasolina teve 2 reduções, a Lei 192 e a Lei 194, e o álcool só teve uma redução pela lei federal, ele ficou sem competitividade alguma. Aí o que é que a gente fez? A emenda constitucional que foi criada o relator foi o senador Fernando Bezerra Coelho. Essa emenda constitucional ela trouxe essa possibilidade de compensação, mas se os estados aprovassem legislações internas que desse
benefício fiscal para o álcool combustível de tal magnitude que resgatasse, presidente Aloysio, resgatasse o diferencial competitivo que foi perdido por causa das leis federais. Não sei se está claro isso. Os estados teriam que dar. Então, se criou a figura do crédito outorgado e se deu um prazo. Estado que provasse através de lei, que foi o caso de Pernambuco, que deu crédito outorgado reduzindo profundamente a tributação do CMS do álcool combustível para ele voltar a ter condições de competir com a gasolina, teria uma compensação. E aí Pernambuco, através de um projeto de lei que encaminhamos e foi negociado com o setor, foi o que o deputado Antônio Moraes falou, né, o deputado Antônio Moraes, foi um acordo histórico do setor que houve, e cooperativas. E julho a dezembro, as cooperativas de álcool, cooperativa, que é aquela que era usina de massa falida e que os funcionários se juntaram e botaram para moer, as cooperativas ficam sem tributação, porque a gente botou crédito outorgado no mesmo montante da alíquota. A gente tinha uma alíquota que caiu para 18%, depois o Estado de Pernambuco, com uma lei interna dele, baixou para 15,5%, Luiz, a alíquota. Quando a gente botou 15,5%, a gente deu crédito para as cooperativas no mesmo montante. Então, a cooperativa de julho a dezembro está sem oneração de CMS, não tem tributação de CMS. E em janeiro, a mesma lei prevê, a partir de janeiro de 23, vai ter uma tributação de 1,76% de ICMS, menos de 2%. E isso fez com que as cooperativas do Estado, são 3, não demitissem 37 pessoas, porque ligar essas pessoas, o álcool combustível. E no caso específico das usinas, que são as empresas mesmo, né, que não é cooperativa, terá tributação, essa mesma lei que a gente aprovou na LEP, de julho a dezembro, de 2,52% as usinas, e a partir de janeiro, de 3,5%. Então, a tributação das usinas ficou de 3,5% e das cooperativas 3,52% a partir de janeiro, permanentemente, e as cooperativas 1,76%. E nos 6 meses desse ano, 0 para a cooperativa e 2,52% para usinas. Então, Pernambuco fez esse esforço porque estava garantido na emenda constitucional aprovada pelo Congresso a compensação. Surpreendidas, você bloquearam o recurso. A gente só recebeu uma parcela. Porque como a gente abriu mão de toda a arrecadação, né, a gente, pela emenda constitucional, tinha direito, desde que provasse que aprovou a lei, que deu o crédito outorgado, a ser compensado. E bloquearam essa compensação porque o ministro André Mendonça deu uma decisão judicial. E estamos tentando caçar essa decisão, ou seja, está bloqueada a compensação deste mês, só recebemos o mês passado. Esse é o resumo de tudo que aconteceu. Pois é isso que a gente precisava esclarecer para quem não acompanha passo a passo, né, e entender esse momento que o Estado teve que fazer a redução da alíquota, né, e que compensação poderia chegar aí. Bom, mas acho que chegamos ao final aí da apresentação, secretário. Acho que não tem mais nenhum deputado aqui pedindo, né, a palavra para fazer algum comentário, né? Então, eu queria lhe parabenizar mais uma vez pela apresentação, né, pelos resultados obtidos, né? O segundo quadrimestre, né, os números são, né, animadores. Quem assumiu o governo em janeiro certamente vai encontrar, né, um cenário positivo, né, um cenário, né, de conforto fiscal, né, e torcer para que mantenha nesse ritmo, né, porque eu participei da equipe, né, do governador Paulo Câmara, eu vi o esforço, tivemos que cortar na própria carne, uma política que não dava para investir naquele momento, era dar um passo atrás para depois dar 2 passos para frente, é o que está acontecendo agora, né? E a gente tem um cenário aí de investimentos em andamento, né? O programa Retomada, dinheiro no caixa, né? E o horizonte, né? A gente espera que a governadora possa ter uma equipe na Secretaria da Fazenda
tão dedicada quanto, né, a sua gestão aí. Eu sou testemunha, né, por estar acompanhando nos dois momentos, lá no Executivo e depois aqui como presidente da Comissão de Finanças, né? Então, era lhe parabenizar, né? Transferir também esses parabéns para o governador Paulo Câmara, o esforço que ele fez, né? A carta branca que ele, né, possibilitou à Secretaria da Fazenda, né? O secretário que tinha missão dupla, também como presidente do Concefaz, né, de encontrar portas boas para que a gente pudesse, né, ter um momento, né, como esse agora aqui. Então, concedo aí a palavra para o secretário Décio poder fazer seu comentário final, né? Bom, agradecer muito, presidente Luiz Lessa, agradecer muito ao deputado Antônio Moraes, ao deputado Henrique Queiroz Filho, né, todos os deputados que aqui participaram, aos demais participantes da audiência, dizer que encerro aí esse ciclo com muita alegria, como auditor de carreira, servidor público concursado da Fazenda, vou fazer 29 anos de carreira, daqui a 7 anos estou me aposentando, completei ontem 53 anos e meu grande presente foi ter condições de mostrar para vocês esses números auditados, reais, e que nos levam para um patamar melhor. Então, saio da Cefaz aí com missão cumprida. Saio não, né? Que eu sou da Cefaz, sempre estarei nela, né? Já estou na Cefaz, né? Volto aí para a fiscalização com o maior orgulho aí de missão cumprida depois de tantos anos aí, poder ter colaborado de alguma forma com a população pernambucana e agradecer muito o Poder Legislativo. Também queria fazer um registro aqui, que é importante, aos auditores de carreira do Tesouro Nacional, que sempre me trataram com bastante atenção, sempre tiveram o maior respeito, sempre eu conseguia audiências, reuniões a qualquer dia, qualquer hora da noite, em cima da hora, presencial, sempre foram zelosos e rápidos, os auditores de carreira, não misturava política com os pleitos técnicos. Eu ia sozinho para lá, sem precisar de nenhuma equipe minha, de ninguém, ia só às vezes, e era bem atendido e rapidamente atendido por eles. E eles, eu tenho que fazer esse registro, a gente conseguiu resultados todos algum tipo de tratamento que não fosse técnico. Eu tenho que registrar isso aí porque da PGFN, da Pró-Geral da Fazenda Nacional, que sempre deram os pareceres rápidos quando eu pedia, sempre me deram agenda, e a todos esses funcionários de carreira de Brasília que viram os números e que viabilizaram suas análises rápidas, que poderia, sabe, presidente Aloysio, ter retaliação, ter alguma coisa. Eles sempre foram muito atenciosos comigo, os funcionários de carreira desses órgãos aí que eu citei. E ao povo da Fazenda, que não tem como deixar de registrar, a vocês, deputados, o quanto o povo da Fazenda, aí um registro especial, lutaram 4 anos, de manhã, de tarde e de noite, junto comigo, para a gente poder sair. Foi um trabalho de equipe. Trabalho de equipe. A única coisa que eu fazia, às vezes, só é pegar um avião para ir para Brasília. Mas quem construiu esses números foi essa equipe aí de 700 auditores fiscais, que eu volto para a fiscalização, eles estão assistindo isso aí com muito orgulho, com muito ânimo, satisfeito por ter colaborado, e dizer que sem a turma da Fazenda a gente não conseguiria esse feito, não. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Décio, pela apresentação. Agradecer a presença dos deputados Antônio Moraes, Henrique Queiroz Filho, né, Simone Santana, Zé Queiroz, Tony Gel, que formaram o coro dessa reunião, né, e declarar encerrada a nossa reunião, convocando outra, né, para o nosso horário regimental. Né. Um bom dia a todos, né, um abraço.